Perfeito. Tá. Por favor, eu vou pedir para o senhor me dizer o seu nome completo, a sua data de nascimento, nome dos seus pais. Meu nome é Jefferson Romiro Lopes Goulart. Sim, confirmo. Certo. Então, agora sobre os fatos, senhor Jefferson, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, tá? O senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas, mas hoje é o dia do seu julgamento, então é o momento que o senhor tem para explicar para o Conselho de Sentença sobre os fatos que o senhor está sendo acusado, porque são eles que vão fazer o seu julgamento. Segundo consta aqui na denúncia, no dia 30 de novembro de 2016, por volta da 1h, ali no bairro Tristeza, em Porto Alegre, o senhor teria, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime, desferido disparo de arma de fogo, matou Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, com 12 anos de idade à época do fato. O crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça, efetuado por seu tio, pessoa em quem confiava, durante o repouso noturno, sendo dessa forma surpreendido, o que dificultou sobremaneira qualquer possibilidade de reação e defesa. Ainda o crime foi cometido para assegurar a ocultação de outro crime, qual seja o estupro de vulnerável, que será descrito no fato 2. E, por fim, o crime foi praticado com prevalecimento das relações de coabitação, uma vez que o senhor residia na mesma casa e dormia no mesmo quarto que a vítima, que era seu sobrinho. E a vítima era menor de 14 anos. O segundo fato, então, segundo a denúncia, entre os dias 29 e 30 de novembro de 2016, em horário incerto, no mesmo local, o senhor teria praticado ato libidinoso com Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, então com 12 anos de idade, manipulando seus órgãos sexuais. Conforme consta, então, do depoimento da testemunha Kátia, consta aqui na denúncia que o senhor, abre aspas, gostava de andar com guriazinhas e gurizinhos, fecha aspas, e na data do fato, após Kátia, mãe da vítima, retornar de aniversário, percebeu um comportamento estranho por parte da vítima, que havia passado as últimas horas sozinha com o tio. Então, num segundo momento, Kátia passou a acreditar que o réu pudesse ter, então, praticado esse ato libidinoso com o filho, quando, posteriormente aos fatos narrados no primeiro fato, após a morte da vítima. Aí depois também consta algumas outras testemunhas. Então, tem a agravante, então, do crime ter sido praticado com prevalecimento de relações de coabitação, uma vez que o senhor residia na mesma casa e dormia no mesmo quarto que a vítima. Então, o senhor está sendo acusado aqui de um crime de homicídio duplamente qualificado, majorado pelo fato de ter sido praticado contra pessoa menor de 14 anos, ainda com a agravante da coabitação, e também do crime de estupro de vulnerável, também com a agravante da coabitação. São esses os fatos, senhor Jefferson, da acusação. O senhor deseja falar sobre eles? Sim, excelência. Pois não, então, pode falar. Então, tá. Aquela noite, assim, só me permite, eu vou retroceder só uma noite anterior, que uma senhora já mencionou, e é de conhecimento de todos, que teve uma tragédia do avião da Chapecoense que caiu na madrugada de domingo para segunda. Acho que é domingo para segunda, não, de segunda para terça. E aí o que acontece? Nós ficamos até tarde em volta daquela tragédia, né? Tudo que aconteceu ali. E depois disso, eu trabalhei, no outro dia levantei cedo e trabalhei até tarde e tinha que me preparar, que no outro dia eu ia ter uma viagem a serviço também, cedo. Então eu cheguei do serviço, né, na noite da tragédia, e eu olhei para ver, porque muitas vezes eu chegava, ele estava ali num campinho, ali jogando futebol, não estava, olhei, não estava. Fui para casa. Aí meu sobrinho me recebeu de braço aberto, o chimarrão, e aí ele tomou a iniciativa de dizer: Padrinho, estamos sozinhos. Eu digo: cadê a mãe e a Andressa? Ele disse: não, foram no aniversário e eu não quis ir, eu quis ficar aqui. E aí tomamos chimarrão, ele sempre era muito caloroso comigo e com todas as pessoas. Então, o que eu vejo, assim, excelência, só me permite eu fazer uma colocação que é gravíssima, que as pessoas pegam uma meia-verdade, não, pegam uma verdade
e até uma linha ali leva aquela verdade, e a partir de alguns momentos distorce, dando os enfoques distorcidos da realidade, desconectando da realidade. Então, ele era uma pessoa maravilhosa, uma criança atenciosa, educado, eu não tenho uma reclamação dele, e meus irmãos também não têm, e bem como ele não tinha de mim, que foi dito hoje para minha irmã, que ele nunca viu, ele gostava, o pai da criança também dizia isso. Então, eu cheguei, tomei um chimarrão, aí depois fiz um lanche, ele também jantou, depois eu não TV, tudo que está descrito conforme eu repito, eu volto a confirmar todas as palavras que eu disse ali nos termos policiais. Eu fui 2 vezes, né, ouvido, e depois uma terça em audiência. Então, depois, para resumir, né, a questão da chegada, que é uma divergência, que a minha irmã, uma coisa de que ele estava estranho, não sei. Eu estava cansado, e eu imagino que ele também estivesse cansado. E ele estava olhando série. E eu notei que ele queria olhar série e pedia para a mãe dele sair da frente, que ela se posicionou bem na frente. Mas eu não vi assim, uma agressividade dele, e muito pouco eu corri ela. Eu só disse que eu estava cansado e eu dei boa noite e eu ia dormir, só isso. Normal, não tinha problema nenhum, porque a gente tinha essa abertura e dizia, eu estou cansado, preciso dormir. E aí, para minha surpresa, eu dormi, cansei, ele ficou olhando um pouco a TV, eu não vi ele desligar a TV. Me acordei com um estampido, e naquela época tinha muitas matérias ali de bateria de celular que explodia e tal, e eu no sono, cansado, no sono pesado ali, no primeiro momento me passou, não entendi que era um som de disparo, até porque essa pistola, o som dela não é alto igual de outras armas de revólver. Aí me acordei assustado e fui procurar o que estava acontecendo. E aí procurei, liguei a luz, olhei assim no chão, não me identifiquei nada, aí quando eu olhei que eu vi ele na cama ali, com aquela lesão. Quando eu vi aquilo, eu entrei em estado de choque. Eu não conseguia raciocinar. Primeira coisa, eu corri para o quarto da minha irmã para chamar ela, para mostrar o que tinha acontecido, que eu não tinha entendido, mas mostrar como ele estava. Tem algumas discordâncias, assim, algumas distorções, naquilo que eu lhe falei. Se precisar me cobrar, me cobre. Já falou distorções. Quais são as distorções? Uma que eu vou apontar. No laudo técnico, que não sou eu, não é o Jefferson, não é minha vontade que é feito, são peritos, cientistas, elogiados no Brasil todo e requisitados muitas vezes para ajudar a trabalhar nessas cenas assim, né, de tragédias. Ali no laudo está 2 horas o horário do óbito. Eu vi a pessoa falando 1h30, 15 para 1, não sei não, 15 para as 2. Então, começam essas distorções, pequenas distorções que vão dando um enfoque todo para meramente assim, me descredibilizar. Só que, quando me diz que fica na conversa, eu ter que tirar, desfazer, desconstruir essa conversa, é difícil. Mas quando esse disco me diz que envolve os laudos, que até hoje eu não entendo por que o laudo do IGP, que as pessoas não são minha amiga, e a senhora trabalha no direito, duvido a senhora conhecer uma autoridade, pessoas profissionais que trabalham seja na justiça, todas as categorias, mas principalmente pessoas que trabalham na segurança, vão passar pano, vão ajudar uma pessoa que eles nem conhecem, colocando em risco a carreira deles, ou então teria que ser despedido, porque vocês fazem um trabalho isso aí, e eu conseguiria alterar uma cena, como foi dito, que está ali, são laudos, é ciência, a entrada é na frente, está descrito, não sou eu que estou dizendo, está ali, tem fotos, tem a descrição, aí falaram, mas ele mexeu, não, olha a confusão que as pessoas fazem, no próprio laudo técnico ali, as fotos são posicionadas passo a passo, então o perito vai movimentando, procurando lesões, fazendo todo o trabalho dela, e vai registrando esse efeito, e aí quando aparecem as fotos no laudo pericial, disseram que eu que mexi, mas eu não estava no local, quando eles fizeram esse laudo, porque eu saí dali. Então, tem muitas distorções. Tem uma principal, doutora, que eu quero registrar hoje, toda a minha indignação. Senhor Jefferson, boa noite. Boa noite, doutor. O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Espero que o senhor também esteja. Estamos na medida do possível. Vou lhe fazer algumas perguntinhas, se o senhor puder, e vou tentar atender ao seu desejo e perguntar dentro dos autos. Se alguma pergunta que eu lhe fizer o senhor entender de não responder, o senhor sabe que tem todo esse direito, compreendeu? Perfeito. A primeira pergunta que eu lhe faço, senhor, é se o senhor de alguma forma tocou no corpo. Não. O senhor não tocou no corpo? Não toquei. Então o senhor não ficou sujo de sangue? Não entendi a pergunta? O senhor não ficou sujo de sangue, então? Não ficou o quê? Sujo de sangue. Eu não estou com não está audível. O senhor ficou sujo de sangue? Ah, sim, mas o sangue que tinha, que caiu da cama de cima, eu estava na cama de baixo.
eu levantei, já estava a cena ali, quem veio olhar os laudos, isso eu falo pelo laudo, pingou para baixo, e eu estava embaixo, na cama de baixo. Caiu no senhor, foi instantâneo, então? Não digo instantâneo, não sei precisar o tempo, mas desceu sangue, tanto que havia sangue ali embaixo. Eu lhe pergunto especificamente, espero que o senhor esteja me ouvindo, se o senhor sujou as suas mãos de sangue. Não sujei, excelência. Tá. O senhor mexe em qualquer coisa na cena do crime? Portas, janelas, cama, alguma coisa? Não mexi. Perfeito. O senhor quer se pronunciar sobre essas alegações de que o senhor tenha abusado de crianças durante a sua vida? Que são depoimentos diretos, né? Não é diz que, são depoimentos das pessoas. O senhor tem o que a dizer sobre isso? Eu nego veementemente. Eu nego tanto da primeira testemunha como a segunda testemunha, e eu não vou avançar porque meus advogados vão mais propriedade e até questão de contrariedades, de inverdade, de mentiras que essas pessoas trouxeram. Como eu dei o exemplo, vou repetir, da Fernanda, que me acusou de eu primeiro ter engravidado da minha esposa e depois nós casamos. Então essa é uma das testemunhas que eu apresento. E essa mentira, nós temos provas que ela mentiu. E está mentindo, tá? Eu não ouvi hoje o que ela falou. Eu acredito que ela tenha repetido, se ela repetiu o que ela disse, ela mentiu de novo. Essa mentira nós temos que comprovar, é o que eu digo. Está nos autos, esse aí eu basei a nossa resposta e a minha defesa está fazendo em cima dos autos. Eu nego veementemente, nunca tive problema, e digo mais, o meu sobrinho era uma criança respeitosa, e tanto o respeito era mútuo, ele para comigo e eu para ele. Nunca tivemos, eu desafio a minha irmã, tanto foi perguntado se alguma vez viram alguma coisa, ela disse, tanto que abriu as portas para mim, porque ela nunca viu e não ia ver, não existiu uma coisa que não existiu. Senhor, eu vou lhe fazer uma pergunta que ela está prevista no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal prevê que se pergunte ao réu as razões pelas quais as pessoas o acusam. O senhor sabe por que é que essas pessoas mentem contra o senhor, o que elas teriam contra o senhor que as levassem a fazer uma acusação tão grave? Além da questão do caráter dessas pessoas, que, como eu disse há pouco, que a gente consegue provar que ela mentiu, se ela mentiu, tem algum problema no caráter, né? Eu não vejo razões, porque não tem solidez nessas denúncias, e supostamente acontecido há 40 anos atrás. Então, eu convivi com essas pessoas diariamente, eu morei na casa dessa pessoa que está me acusando hoje, fiquei de caseiro da casa dela, cuidando da casa em janeiro de 2017, tomamos chimarrão, brincamos, e aí essa pessoa disse que eu teria abusado 40, 30 anos atrás, sei lá quantos anos, sério. Então, não fecha, não tem solidez essas mentiras, né? Então, o que elas apresentam aí é uma fantasia, que algumas coisas a gente consegue desvendar, e outras é o diz que me diz, né? Vieram e disseram, né? Senhor Geverton. Pois não. Estou lhe fazendo as perguntas bem pontuais, espero estar sendo claro, e lhe proporcionando as suas respostas. Sobre o exame residuográfico, o senhor de fato lavou as mãos antes de fazer este exame, conforme o senhor disse lá, se não me engano, na fase policial? Excelência, de fato, eu fui no banheiro, não me lembro de quanto tempo ali, e realmente lavei as mãos. Foi lavado e como eu disse, pode vir até em desfavor a mim, mas é uma verdade, eu não vou mentir. Mas só que, por contrapartida, depois que foi acusado aí, o delegado Batorelli, se não me engano o nome dele, ele, que até esclarecendo um ponto, assim, aproveitando o gancho da sua pergunta, porque eu não vou avançar outros pontos, só aproveitando a sua pergunta. Ele que era autoridade policial ali, eu estava lá fora aguardando o trabalho da perícia, ele veio até mim e me disse que a perícia local inicialmente apontava para um possível suicídio. Essa foi a informação que ele me trouxe, eu acho que mais alguém deve ter ouvido ali, e essa foi a informação que eu passei para cá, porque a autoridade disse, e no relatório de perícia local está isso, consta isso. Agora aquela história de manda foto, tira foto, é pura bobagem aquilo ali. Então, o exame residual, só para completar especificamente, eu me voluntariei perante essa autoridade, eu disse, doutor, sou voluntário a fazer o exame residuográfico. Ele disse, não, Gerto, não é obrigado, porque, como eu já disse, o trabalho inicial indica possível suicídio,
mais do que é bom, sempre é bom ajudar a esclarecer os fatos. E assim foi feito. Eu fui apresentado lá no Palácio da Polícia através de ofício. Não foi essa história de uma amiga, do amigo, não sei o quê. Um ofício, e me apresentei e fiz o exame de rotina, como todos fazem, o recolhimento ali da amostra. A sua arma era funcional. Eu lhe pergunto, o senhor carregava a sua arma com quantos cartuchos? Eram 14 cartuchos no carregador e um na câmera. Então o senhor deixava um cartucho a menos? Não. É que eu verifiquei agora aqui na internet, essa pistola tem capacidade para 16. É que o carregador, as munições são pagas pelo número de munições que cabem no carregador. Eu não entendi. Não, é assim, eu colocava uma e carregava para o tambor. E aí depois botava no carregador e fechava a arma normal. Eu tinha 14 no carregador e uma no... O carregador estava completo? Senhor? O carregador estava completo? Eu usava as 14, né? Inclusive está na perícia aí, foi recolhido. Sim. Eu não mexi, não, do jeito que estava a arma, eu não mexi na arma. É por isso que eu estou lhe perguntando, porque na perícia consta 14 cartuchos e eu não sei se eu estou equivocado, a verificação que eu fiz, essa pistola, esse exato modelo, ele tem capacidade para 15 mais 1. Aí eu lhe pergunto, o senhor tinha o carregador completo? Eu tinha 14, excelência. Tinha 14 e 1. A pergunta não é essa, não é quantos. Eu pergunto, era completo, estava cheio? Estava completo com 14 cartuchos. Andamos em círculos, vou pular para a próxima pergunta. A janela do quarto estava fechada ou estava aberta? A janela estava fechada, que estava friozinho à noite. O máximo que a gente fazia era deixar alguma fresta, mas fechava. Quando íamos dormir, a gente fechava a janela. Alguém mexeu na cena do crime que não seja o senhor antes do crime? Ou do fato que não seja o senhor antes da perícia? Eu saiba não, porque depois que chegou a perícia, foi isolado o local e ninguém deve ter mexido nele. A minha irmã esteve ali, eu não sei o que ela fez no quarto, eu não vi, não ficava o tempo todo com ela ali também. O senhor, de alguma forma, se aproximou da janela depois que a vítima recebeu o disparo? Não, nenhum momento. Eu visto hoje, hoje ela prestando depoimento, e inclusive seu irmão Everton disse que teve até meio que uma discussão entre ela e o senhor, antes ainda de começar qualquer inquérito e tudo mais, dizendo que quem viu a arma na mão da vítima foi o senhor. Que o senhor, inclusive, apontou para ela, olha ali a arma. O que o senhor tem a nos dizer sobre essa questão? Vou lhe dizer bem, como que eu já disse, inclusive assinei o que eu falei, e assino de novo. Agora não é necessidade que está sendo gravado. Eu estava em estado de choque, ela também. A minha versão, a minha memória, o que me diz foi que eu acessei a cama pela cabeceira da cama, para onde estava voltada a cabeceira, e ela pela lateral. Até aí as falas convergem. Na minha memória, quando ela puxou o cobertor, ela viu a arma. E ela gritou assim, a arma. E eu falei, a minha pistola. E aí, já aproveitando essa oportunidade, que eu acho importante, doutora, que ela fala assim, ela diz que eu falei, não mexe nele, Kátia, que é uma cena de crime. Não, eu disse, não mexe nele, que a gente não sabe o que aconteceu. Falei que, não falei crime. Falei que, se ela ouviu, pelo estado de choque que estava, crime, cena de crime, não, eu falei que é um erro fonológico, a gente falar a palavra o que, o e, a gente fala que a gente não sabe o que aconteceu. Que isso aí é básico, que não deve mexer, infelizmente, é triste, mas não tinha o que fazer mais, já estava desvalecido ali, né? Então, nessas alturas, a gente não sabia, eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Então, ela mesmo sabia, ela sabe disso que não se deve mexer. Mas eu entendo, como mãe, como pai, eu não sei se eu também não faria a mesma coisa que ela fez. Então, isso aí, a relevância de que fui eu, ela, nós dois estávamos simultaneamente vendo, olhando a arma. Bom, mas
pelo que o senhor está nos dizendo, então, realmente a vítima estava coberta. Se ele estava não todo coberto, ele estava Não, é que o senhor falou que ela descobriu. Não, descobriu a parte do o senhor meio acabou de do nos corpo. dizer que a Kátia descobriu o filho. Eu acabei de ouvir o senhor falando isso. Sim, do meio do corpo, mais ou menos, onde estava, eu imagino que a arma estava abaixo dessa visão. Então, quando ela puxou, nós vimos a arma. Certo. Quando ela puxou o cobertor. Então, estava abaixo das mãos. A arma estava acima das mãos. Não, no meio das mãos dele. Eu estou falando, o cobertor cobria as mãos. No ângulo que ela via, talvez cobrisse. Para mim também, né? Porque ela entrou por um lado e eu entrei para o outro lado. Eu via eu não via a arma, eu vi o corpo, o ombro dele, assim, que ele está meio de lado. Eu não consegui. Ela via melhor ali onde ela estava. Eu acho que por isso que eu entendi que ela viu e falou primeiro, porque ela, no ângulo que ela estava, ela chegou primeiro. Questão de angulação, né? Bom, aí eu tenho algumas questões para lhe perguntar. O senhor, então, admite que, nesse momento, também viu a arma, correto? Quando ela descobriu. Sim. A primeira questão. O senhor sabe me explicar por que esta coberta não tem nenhum furo? Não tem o quê? Nenhum disparo, nenhum furo. Eu acho que essa pergunta caberia ao perito, Excelência, mas, na minha visão, o disparo foi lateral à coberta. Então, se a coberta está no lado e o disparo foi de frente, na cabeça, meio que, eu acho que é a impossibilidade de questão geométrica, de ter disparo num cobertor que está ao lado. É que o senhor mesmo... Essa é a leitura que eu faço. Mas eu acho que essa... É que o senhor mesmo está nos dizendo... quiser desmontar a minha versão, só vai perguntar para o perito, eu acho que vai ser melhor que eu. É que o senhor mesmo está nos dizendo que só foi possível ver a arma a partir do momento em que foi destapada as mãos da vítima. Então, esta coberta cobria as mãos da vítima. Lateralmente, né? E aí eu não consigo, eu estou lhe perguntando como que esta coberta não estava furada. Não tinha tiro. Então eu vou lhe repetir essa pergunta, a resposta, porque foi lateralmente. Lateralmente, mas esse tiro, veja só, ele entrou na região frontal e saiu na região parietal. Ele não foi ele foi reto. Ele entrou, ele foi totalmente reto. Ele não teve nenhum inclusive a descrição dele é essa. Ele é um tiro reto. Ele não foi lateral. Exato. Então você está dizendo o que eu estou dizendo, que a coberta estava na lateral, não tinha como ser desvio. Eles estão falando a mesma coisa. A segunda questão, considerando que quando os peritos chegaram, a vítima estava de bruços e a arma estava embaixo, o senhor disse para o meu colega, doutor Amorim, agora que não houve nenhuma modificação no corpo, que o senhor não modificou o corpo. Como é que o senhor me explica, então, que esta arma estava embaixo do corpo? Eu não mexi no corpo. Se alguém mexeu, não fui eu. Eu não mexi. Mas o senhor não ficou sozinho ali no quarto com a vítima? Sim, porque por ter ficado sozinho não quer dizer que eu tenha mexido. Não mexi, porque eu vou repetir. Eu mesmo tive a iniciativa de falar para a Cátia que não devíamos mexer. E assim eu procedi, e ela também não mexeu mais, pelo menos na minha frente ela não mexeu. Não sei se, fora isso, ela pode ter feito carinho nele, ou sei lá, abraçado ele em desespero de mãe, mas eu não mexi e não vi se ela mexeu. Eu não posso afirmar que mexeu e nem mexeu, porque eu não vi. Aí eu entro numa próxima questão. Então, essa forma que a dona Kátia nos diz que a vítima segurava a arma, ela nos diz que a vítima segurava o cano primeiro com a mão direita e colocando a mão esquerda em cima. E com a arma próximo ao corpo. É a forma que o senhor viu? Excelência, eu vou lhe dizer uma verdade do que eu vi. Eu não memorizei a posição, esses detalhes que ela tem. Eu não fiquei olhando, eu estava em estado de choque, não vi.
não prestei atenção, a mão assim, essa percepção eu não tive. Eu não tenho nem na memória, porque eu não me lembro de ter visualizado e ficar observando qual é a posição que ele estava. Certo. Nesse momento eu não visualizei. Bom, o senhor chegou a estar aonde nesse momento? De que ângulo que o senhor via o que está a vítima? Qual o momento que a senhora disse? Esse que o senhor estava com a Kátia. Primeiro nós estávamos do lado da cama, eu e ela conversando, e eu disse, aconteceu uma tragédia, nós vimos ele ali na posição que ele estava na cama ali. Sim, mas em que local da cama que o senhor estava? Eu estava na lateral da cama, depois que, quando ela foi ver, mexer ali, eu fui pisar a volta para ver se tinha alguma outra coisa, algum outro objeto, alguma coisa, porque nós via aquela ferida aberta e não sabia o que tinha causado aquilo ali até então. Nós só fomos descobrir depois que ela viu a arma, e ela viu primeiro, e eu disse, é a minha pistola, eu falei. Onde que esta arma ficava? Essa arma eu sempre trazia ou junto no meu corpo, quando assim era possível, ou como ela não tinha cofre, aí ela até sugeriu, deixa no armário deles ali no guarda-roupa. Eu disse, não, ali é perigoso, porque eles vão puxar uma roupa, pegar uma coisa, como é que eu vou deixar ali? Então eu sempre deixava ou no meu corpo ou próximo a mim, onde eu estava sempre. Se eu ia para o banheiro eu levava, se eu ia para a academia eu levava, se eu ia para o trabalho eu levava, e se eu ia dormir eu deixava mais próximo de mim. Certo. Este dia, o senhor foi na academia quando chegou do trabalho? Sim, fui, mas malhei bem pouco, não demorei muito não, porque eu estava muito cansado. E quando o senhor foi na academia, levou a arma? Como sempre. Como sempre, como? Levou ou não sempre, levou? toda vez que eu acabei de falar, quando eu ia para a academia, quando eu ia para o trabalho, eu levava a arma, sempre. Quando o senhor levou a arma para a academia, depois o senhor voltou e colocou essa arma aonde? Ela já estava no mesmo lugar, ela estava na mochila comigo. Certo. Eu vou ter que abrir uma fotografia. Agora eu não sei se ele vê. Agora eu não sei. Certo. Será que ele está vendo? Não estou vendo, mas como a senhora disse, agora estou vendo. Isso aí mesmo, perfeito. Essa era a escada, a cama, era bem assim mesmo. Certo. E aí eu lhe questiono, nesse dia, o senhor não estava dormindo em posição... você não colocou ainda ali para os jurados? Já liguei, vou colocar. Está ali, doutora? Repete para mim. O senhor, nesse dia, estava dormindo normalmente, com a sua cabeça encostada no travesseiro. Encostada no quê? No travesseiro. Sim, eu estava mais próximo do canto da parede, não sei porquê, né? Mas quando eu me acordei, eu estava mais próximo da parede ali, dormindo. Certo. E essa escada, então, ela descia bem na sua cabeça. Na lateral da cabeça, né? Porque como eu estava mais pro canto lá... Aí até me chama a atenção nessa desorganização ali das cobertas, veja bem. O senhor está vendo a imagem, certo? Sim, estou vendo. Que o destapar é do canto de cá e não do de lá, o destapar. O desarrumado e o desalinho, inclusive, é da parte que tem sangue. Eu não sei se o senhor consegue ter essa visualização. Inclusive, o amassado do travesseiro. O meu destapar ou o dele? O seu? O meu eu começo me destapando, não sei outras pessoas, minha rotina, eu vou da parte de cima do corpo para baixo, e ali é como está ali, ó. Só ver que no... eu digo o amassado do travesseiro, tudo é do lado que tem o sangue, não do lado de lá. Posso concluir? Pode. Ao lado da escada ali, ó, se a senhora ver, é que eu não consigo apontar aqui, eu vou tentar descrever da melhor maneira possível. Ao lado da escada, assim, entre a escada e o fundo, os pés da cama ali, ó, a senhora vê ali não tem coberta, e ali, quando eu ergui a coberta, eu estava tapada, né, destapei, empurrei para os pés, assim, para o meio, para a lateral e para os pés, que é assim como está, bem como está aí.
Certo. Exatamente como está aí, não tenho... Certo. Nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, mas é assim que eu me destapo, começo a me destapar da parte de cima do corpo para baixo. Certo. E então o senhor não viu nem ele descer, nem subir dessa escada e nem abrir... Posso lhe acrescentar um detalhe? Pode. Se a senhora observar, olha a posição do travesseiro. Ele está mais próximo e praticamente encostado na parede do que encostado na escada. Se a senhora observar bem, confirma o que eu disse, que eu estava deitado mais para o canto lá. Até porque, como ele continuou um pouquinho, quando eu adormeci, ele estava na TV, eu virei para aquele lado que a claridade da TV não me atrapalhava em nada para eu dormir. Então, exatamente como eu disse. Na fotografia aí é o que eu tinha na memória, né? E, na verdade, eu me equivoquei, eu estava falando de memória. É o evento... O nome está em cima, caso do Luciano. Evento 3, processo ali, Jude um 5, aí, folha... tá abaixo ali, ó. Já vai, só um pouquinho, Jefferson. Folha 21. Tá, aumenta um pouco, bota mais para baixo onde está o... Tem que descer desce não, um ao pouco. contrário. Aí, olha. Não é o caso do Andrei, não é o caso da Kátia, não é o caso do Jefferson. O que o Luciano, que a minha irmã disse que tá entre ida e vindas, não sei o que tal, fez campanha, tudo usou, tá aí a prova, ele usou esse processo aí, é o caso do Luciano, ele levou isso aí, e procurando fazer uma alavanca para a plataforma política dele. Eu estou cansado, exausto mentalmente, mas para a plataforma política ele usou esse processo. E está aí a prova, é o caso do Luciano. Ele se apresentava como o salvador da pátria da minha irmã. Ele fez campanha nos momentos mais difíceis, entre aspas, ele que era o salvador. Eu vi isso, vi coisas que ninguém viu, eu sei de coisas que ninguém sabe. Então, quando eu estou respondendo, que foi a pergunta original do Dr. Marcos Vinícius, ele me disse que tinha um escritório. E aí, para minha surpresa, ele não é advogado e eu não sei se ele trabalha no seu escritório, mas eu nunca fui no tal do escritório dele. Tá aí, essa pessoa aí que apresentou-se aí como advogado, manobrou, manipulou provas, usando as suas palavras, manipulou sim, porque tá aí as provas. Mas ele mentiu. Excelências, uma pessoa que tem a capacidade, a cara de pau, de mentir para autoridades constituídas do nosso poder jurídico e legal. O que mais ele mentiu? O que mais ele fez? Qual outras coisas que ele fez para convencer pessoas? Aqui nós temos provas que ele fez isso. Mas o que mais? Ele me leva a abrir um leque de possibilidades. Não tem como provar, não falo. Me silencio, me dá o direito de ficar quieto. Mas que me dá o direito de pensar, dá. Uma pessoa fez isso aí, um cara vai num gabinete de uma autoridade e se diz advogado, vai numa autoridade policial pedir informações, cobrar. Eu cobrei, ele disse no depoimento dele, ele parecia um desembargador falando, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, e aí deu uma aula de perícia, ele pegou uma garrafa e fez um teatro ali. Quando eu vi aquele sujeito falando com ele, eu disse, se não sou eu, Jefferson, que estou aqui desse lado, eu ia acreditar naquele cara. Uma empáfia, um poder assim que... Então é isso aí, doutor Marcos Vinícius, eu não sei se respondi a sua pergunta. Pelo que eu entendi, o senhor não conheceu se eu estiver errado. Eu não tenho que lhe responder, obviamente, estou aqui para lhe fazer perguntas. Mas, pelo que eu entendi, então, o Marzo também é uma manipulação do Luciano. Isso, ele, né? Que... Não só, se o senhor olhar aí no documento, está ali o nome dele, do Luciano perfeito. E o Márcio. O senhor disse que o Luciano fez outras coisas também, além de todas essas manipulações. Eu lhe pergunto, o senhor tem conhecimento se ele também abusou de menor de idade, se ele molestou menor de idade, se ele matou menor de idade? Não, o senhor tem doutor, isso não está em questão aqui, doutor. Ele disse que, excelência, não, isso não tem nada a ver com manipulação não, perfeito, que ele está falando, se me doutor. permite, excelência. E até porque esse Luciano, ele não está aqui para se defender, ele não está sendo acusado de nada. A senhora só me permite a pertinência. Ele fez uma colocação, deixou no ar que Luciano teria outras condutas graves. Não, doutor, não, isso aí não, doutor. A senhora só me dá a palavra só para concluir. O senhor caçou minha palavra pertinência. na outra vez, doutor? Eu tô falando Doutor, agora, o senhor se dirige às vezes a presidente, doutor. Doutor, eu estou conduzindo aqui, doutor, por favor. Doutor, essa questão do Luciano, eu acredito que vocês vão explorar nos debates, até porque os jurados devem estar meio perdidos em relação a esse tal Luciano, porque ele não prestou depoimento aqui. Hoje não. Tá? Hoje não, sim, vocês vão mostrar os depoimentos dele. Então, assim, eu vou fazer um corte só para dar uma pequena explicação para os jurados de quem é que o Luciano, que o réu está falando. O Luciano, que o réu está falando, era, à época dos fatos, namorado da dona Kátia, mãe da vítima. E aí ele
pelo que consta do que o réu está falando, ele teria tomado algumas atitudes voltadas à investigação desse fato. E aí o resto está nos autos, o que teve, o que não teve. Acredito que o Ministério Público vai apresentar para vocês, acredito que a defesa também vai apresentar para vocês, tá? Mas, assim, se o Luciano praticou crime sexual contra quem quis, isso não tem nenhuma relevância para o processo, doutor. Eu vou indeferir essa sua pergunta. Doutora, permite uma questão de ordem? Doutor, só uma questão de ordem aqui. Uma questão de ordem muito breve, doutora. Sua intervenção é muito pertinente. O Ministério Público, no que se refere ao Luciano, no que se refere às afirmações do réu quanto à perícia, quanto a peritos, tudo são questões que nós vamos enfrentar no debate, porquanto não nos cabe debater com o réu. Senão eu poderia fazer várias perguntas aqui que deixei de fazer. Muita coisa que o réu disse nós não concordamos e vamos demonstrar que ele está errado. Só em questão de ordem, eu digo isso porque nós não vamos debater com o réu sem interferir, evidentemente, no que pensa e no que vai expor o meu querido procurador da assistência. E aproveitando o ensejo, doutor, apesar de que estamos todos cansados, eu vejo com muita felicidade o Ministério Público é facilitador do julgamento, que os jurados perguntem, e mesmo todos cansados, eu sugeriria que perguntassem até mais, que ninguém vá dormir com dúvidas. Tá, no final, eu vou passar as perguntas dos jurados, algumas eu já fiz, conforme eu vejo que a pergunta tem pertinência com o que o réu está falando, eu vou perguntando. Mas, então, vamos adiante. Doutor, próxima pergunta. Excelência. Jefferson, aconteceu uma reunião que a Kátia alegou entre você, ela e os filhos para dizer que tu tinhas arma, do perigo da arma, orientar dicas de segurança. Essa reunião aconteceu ou isso é uma mentira da Kátia? Sim, aconteceu, eu declarei, a própria Kátia também declarou, aconteceu. Certo. Nessa reunião que foi feita, o senhor indicou o local que a arma ficaria guardada ou por questão de segurança o senhor não disse para as crianças onde a arma ficaria guardada? Eu não indiquei, mas é meio óbvio, né? Não sei se ele ouviu quando a Kátia me ofereceu para guardar no guarda-roupa ali, eu disse não, ali não, porque ali as crianças mexem. Então, a casa, o quarto, o apartamento era pequeno, né? Não era muito grande, então não tinha opções, né? Ou a arma estava comigo, e eu não usava o guarda-roupa para não botar minhas roupas ali, eu botava na minha mochila ali, então, eu não falei para ele, e não falei para a Kátia mesmo, ela não sabia também, mas uma pessoa de mediana inteligência disse, olha, o padrinho disse que tem arma, mas eu falei no sentido que era uma obrigação minha de alertar, porque de repente ele vai mexer sem querer, ou vai afastar, jogar a mochila para um lado e pode... Inclusive, depois, futuramente a gente vai discutir, no meu caso, mas só uma das questões que eu avisei, que essa arma era perigosa, ela foi até tirada, o próprio delegado, o autoridade policial, disse que ela foi retirada de circulação, foi trocada, porque ela efetuava disparos sozinho também, causava muitos acidentes. Então, a minha preocupação era exatamente essa. Não mexer na arma e não despertar curiosidade, que isso é uma técnica que a gente usa, que não falar nada, ele vai saber. Ou é o policial que não tem arma, ele vai saber. Mas para não instigar mais ainda, eu já mato a chargerada. Isso aí é um procedimento que nós policiais normalmente fazemos quando a gente vai para um lugar assim, que não é a nossa casa, né? Então, não mexe aqui. Não. Foi feita a reunião e foi exatamente como o senhor disse, perfeito. Tu sabes dizer qual foi o destino das outras peças de roupas do Andrei? Se for não sei. As que não foram repetindo, além das cuecas, doaram outras roupas para mim, e as outras que minha irmã deu destino, não sei. Sinceramente, não sei o que ela fez. E qual foi o destino que o senhor deu? Eu doei para uma familiar nossa que tinha, na época ela tinha as crianças mais ou menos do tamanho deles, e só vão permitir, se for para a doutora Ana pedir o nome, eu dou, mas é uma pessoa que não está enfrentando um monte de dificuldade, não vou trazer um problema para ela, mas eu doei para essa pessoa. Uma tia, que é tia da Fabiana, é uma da família. Como não tinha sentido fazer o que com as roupas, diferente, assim, como eu não conhecia algum órgão para doar, eu digo, ela está precisando, eu entendi, né, que não magoar a memória dele, ia ser usado uma pessoa de bem, né, pessoas da família, não da família da sanguínea nossa, né. Tá bem, eu agradeço a sua colaboração, estou satisfeito, excelência, obrigado. Muito obrigado. Doutor, agora o senhor vai responder as perguntas dos seus advogados, tá, Jefferson? Perfeito. Doutor, pois não. Obrigado, excelência. Jefferson, está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Tá ok. Jefferson, eu quero começar já de início contigo a respeito da pergunta que a doutora Lúcia Calegari fez em relação ao Frota.
porque, Jefferson, não ficou bem esclarecido por você qual foi a avaliação que ele fez. Eu preciso que você explique isso para a gente. Qual foi a avaliação que ele fez, que depois ele acabou entendendo a situação do que havia acontecido? Explica para a gente melhor isso. Eu vou explicar com base... Eu não falei com ele sobre isso, mas eu vi o depoimento dele, eu acompanhei o depoimento dele e entendi... Inicialmente, eu acredito que até de forma precipitada e talvez até cautelar, sabe? Quando a gente chega no lugar onde houve uma tragédia, um incidente, tu tem que estar com um ambiente aberto, não pode ser você entrar com visão de túnel olhando só para um lado. E ele fez isso, só que ele se precipitou e fez uma avaliação. E depois ele corrige isso a tempo, na última oitiva que ele foi chamado em juízo, ele disse, não, realmente eu vi, se os peritos disseram isso, era lógico que era esse o caminho, mas no primeiro momento eu achei que era isso. E ele diz isso, palavras dele, estão nos autos aí. Então, mesmo se ele mantivesse, eu não ia ficar bravo com ele, tá? Sei lá, porque é um direito dele, mas dentro da percepção dele, da capacidade dele, da experiência, mas depois ele mesmo se corrige isso aí. Não sei, acho que eu prestei atenção muito nesse detalhe, porque ele faz essa correção, não. Depois vieram os laudos e eu vi que não era isso. E aí eu concordo. Era o que os laudos dizem. Deixa eu trazer uma memória para você. Ele entendeu que, conforme ele chega lá na cena do ocorrido, daquela tragédia, ele se depara com... Ele acreditava que o disparo tinha acontecido na nuca e saído na frente, é isso? Não, nesse detalhe ele não entrou comigo assim, a miúde, assim, não afinou assim, esse detalhe. Ele só me disse que... Depois eu vi ele falando, ele disse que não fechava, daí, palavras dele ali, né? Mas para mim ele só disse assim, ele me colocou, literalmente, me colocou na parede, Jefferson, diz o que aconteceu, se foi isso ou aquilo. Porque agora, depois eu entendi, depois me dei que ele tinha essa dúvida lá na cabeça dele, que é normal, repetindo. Aí ele disse isso, e aí ele não me disse assim, porque eu entrei, olhei o ângulo tal, o ângulo X, eu vi a situação, ele não falou nada. Para mim, especificamente, nunca tratamos desse assunto, até porque... ele trabalhava num outro setor, embora nós fôssemos conhecidos, não éramos amigos, eram colegas de trabalho e tal, e um respeito mútuo, ele mesmo disse que me respeitava, e eu respeito também ele, colega formidável, uma carreira brilhante também, e ele simplesmente não entrou em detalhes comigo, e depois ele reviu a posição dele, isso aí está claro nos autos, claro que é mais fácil explorar o que ele disse contra mim, mas ele dizendo a favor de mim, ninguém me perguntou, tu sabe que ele reviu? Ninguém me perguntou, mas aproveitando a oportunidade, senhor... Entendi. Eu gostaria de esclarecer aí, conselheiros. Ok. Excelência. Jefferson, eu tenho que conversar com você de novo. Já foi aqui repetido várias vezes, mas eu tenho que pedir para você. Essa questão do Marzo. Hoje eu fui incisivo com ele aqui. Eu disse, escuta aqui, você recebeu dinheiro antes ou depois de você comparecer lá no Ministério Público? E ele falou que foi antes, Ele mesmo falou que não pagou esse dinheiro para você. E, assim, eu quero que você fale agora o que realmente aconteceu com relação a esse dinheiro que ele pediu para você, quando que foi que ele pediu e por que você, na sequência, não pôde cobrar ele. Então, assim, doutor, até um tempo atrás eu tinha essas datas, assim, mais de memória, assim, sabia mais ou menos, foi um mês tal, ano tal. Eu me lembro que foi antes, bem antes. Porque nós tínhamos, assim, um contato, mais, como ele disse, assim, por Facebook ali e tal, interagia. Às vezes eu fazia uma live aqui, ele curtia, nós tínhamos um contato. E quando eu estava no Rio de Janeiro já. E no Porto Alegre, no Sul também, nós nos criamos ali, nunca tivemos problema. Então, em determinado momento, quando ele falou aquilo ali, que a esposa dele, eu sabia que ele vivia uma vida, vamos dizer, tá me faltando a palavra agora, uma vida reta, assim, com uma pessoa, tinha uma família, e com filhos e tal, que ele morava na casa onde moraram os pais dele. Então, eu sabia assim, que conhecia a pessoa, não tinha intimidade, eu conhecia ele, e quando ele me deu essa notícia, a situação é muito grave, ela já recorreu a tudo que é canto, e não consegue. E aí ele me disse, eu estou precisando de... Ele me disse, e lá no Ministério Público ele falou isso quando ele foi ouvido a primeira vez. Algumas pessoas se passaram. Aí ele negou hoje de novo, na última audiência ele negou, mas lá no Ministério Público ele disse que eu quero ver que tu pode me ajudar. Essas foram as palavras dele. Mais ou menos assim, a minha memória não é tão boa assim, mas ele disse, tu pode me ajudar. Ou seja, pode me ajudar, tá pedindo, né? Não tinha que, não pedi, ele que ofereceu para isso. E foi bem antes. Eu nem tinha sido denunciado, não tinha nada. A situação, então. Depois, que aí, ele sabendo que eu já tinha emprestado dinheiro para ele,
Eu só perguntei, e aí, conseguiu resolver? Não, ela foi atendida, cara, eu comprei os remédios, não sei o quê, beleza. E aí, passamos um tempo assim, não tínhamos contato tão permanente, mas nós tínhamos, assim, eu conhecia ele me conhecia, sabia onde morava, e aí ele ficou no sul, e depois, posteriormente, que aconteceu a denúncia, e aí eu fiquei sabendo depois que ele foi um dos que foi fazer uma denúncia contra mim, e só que, estranhamente, aproveitando a pergunta sobre o Marzo, ele me diz que, com medo, ele tinha, não hoje, mas na outra audiência, ele tinha muito medo, ele tremia. Eu não sei se orientado para alguém para usar palavras-chave para depois pedir uma prisão. Ele dizia que tinha medo, estava com medo de mim, com a família. Inclusive, se mudou de estado, saiu de Porto Alegre para morar em Santa Catarina. Só que tem um detalhe, eu moro no Rio de Janeiro, Santa Catarina é mais próximo daqui do que Porto Alegre, então não tem sentido do que se afastar de uma pessoa mais próximo do estado dele. Então eu teria que ir para o Uruguai, logicamente, mas então ele mentiu tantas coisas, que amanhã a gente vai se abordar isso, e os senhores vão abordar, que não tem sentido. Então, mentiras e mentiras. Tem coisas que ele diz que me disse, fez assim. Na primeira audiência ele dizia de um jeito, depois o doutor Thomas quase prendeu ele, alertou ele, se o senhor mentir, o senhor é testemunha, o senhor não pode mentir. Já o Falavena, ele foi informante, então não deu muita importância para o devido processo legal. Entendi. Então, depois que ele foi ao Ministério Público e fez a denúncia contra você, aí você não teve mais nenhum tipo de condições de conversar com ele e muito menos de cobrar essa dívida. Pois é, aí a gente tem uma praxe que é um conhecimento. A pessoa que está envolvida, tu não pode estar abordando, até porque se eu tivesse feito isso que estavam me acusando, hoje eu estaria recolhendo uma cela ou morto, né? Ou então, já porque a gente sabe que essas pessoas que cometem esse tipo de delito, que cometem os delitos que eu estou sendo acusado indevidamente, eles não duram um dia na cadeia, que é o que a minha irmã dizia, que queria que eu ficasse preso um dia. Foram feitos vários pedidos e, felizmente, as autoridades avaliaram aquilo que tem que ser avaliado, que não havia elementos para tal. Mas, voltando ao Marzo, eu não poderia procurá-lo. Vamos dizer assim, minha consciência legal, assim, meu sentimento, eu não posso, mesmo tendo um prejuízo financeiro, que eu ajudei e faria novamente, se eu voltasse no tempo, tivesse ele me pedir se eu tinha condições de ajudar, eu ia ajudar, mas eu não poderia fazer essa aproximação sabendo do que ia incorrer em erro, não é certo, mesmo que eu seja inocente, não é certo. Então, quando o doutor Thomas determinou algumas cautelares para eu cumprir, é o que eu já venho cumprindo. Porque eu sei que não me aproximo, mesmo com um sentimento de dor. Eu me afastei da minha família, nós perdemos laços familiares, não só eu, minhas filhas, hoje não vimos mais os meus sobrinhos crescerem. Então, o Anderson mesmo dando depoimento que nunca viu nada, a Andressa também disse que nunca viu nada, mas eu não posso procurá-los, infelizmente, e até não, independente de ter a medida cautelar, eu não faria isso. Porque é uma situação que evoluiu com um ponto que não tem mais volta nesse sentido. Até que eu seja absolvido, e talvez vão duvidar do Poder Judiciário, que eu teria um poder, que não sei o quê, por eu ser oficial da Brigada Militar, eu fui com um mérito meu, e nunca usei isso para benefício nesse processo. Entendi. Vamos falar um pouquinho então do bilhete, tá? Eu quero saber, Jefferson, onde você estava no momento que a dona Kátia encontrou aquele bilhete, e se você sabe quem que estava junto com ela no momento que ela encontra o bilhete. Eu estou falando daquele bilhete que foi periciado. Então, assim, eu viajei os primeiros dias, o próprio Ministério Público me deu uma dispensa, porque a gente estava com aquela tragédia muito abalado. Daí apareceu uma viagem na outra semana, e eu disse, eu vou ir, porque até é bom, eu preciso sair, conversar, trabalhar. E fui viajar a serviço pelo Ministério Público, do dia 5 ao dia 7. Só que no dia 6, eu me lembro exatamente, porque era no meio do dia da viagem. No dia 6, nós trocamos informações, eu preocupado com a minha irmã, como é que estava, perguntando para o Everton, eu comunicava direto na época, eu comentava com ele, como é que ela está, como é que ela está. Aí ele me relatou que ela encontrou esse bilhete, uma calça, que ele estava, tudo que ela disse ali, foi o que ele me relatou, ele estava vendo as roupas, e ela achou essa roupa, falou para o Everton. E que no primeiro, palavras dela, eu vou repetir, porque o Everton disse isso assim, não sei se ele vai ter oportunidade de dizer de novo, mas ele disse com essas palavras assim, em primeiro momento ela entrou em negação. Tá, ok. Jefferson, tem mais alguma coisa que você quer falar em sua defesa? Tenho, doutor. Infelizmente eu estou cansadíssimo também, eu tenho dormido muito pouco, tensão, diferente que me aplicar a história de que eu sou psicopata, é ao contrário, eu estou muito preocupado. Eu quero dizer para a doutora Ana Alice, que a minha neta é a Alice, então eu não vou esquecer o seu nome nunca. Eu sei que o seu trabalho é imparcial, a doutora Calegari também, todo trabalho.
mas eu vou dizer assim que eu vi, a minha defesa peticionou e a senhora concedeu, né? E a senhora argumentou por que concedeu a minha participação online. E eu fiz assim as oitivas também online. E eu sei que isso me traz um prejuízo, doutora, enorme, grande, porque eu não estou ali para os conselheiros de sentença me visualizar. Até tem uma imagem estática praticamente. Eu não vejo meu gesto, não minha reação quando alguém fala isso, quando fala aquilo. Eu até evito fazer movimentos aqui, porque daqui a pouco vou ser mal interpretado. Então me traz um prejuízo, que às vezes mostra uma imagem lá, eu sei que em vários momentos foram mostradas imagens lá, num cantinho lá, que é agora no final, hoje à noite, agora no final, mas na parte 1 e 2 da tarde, dos trabalhos de hoje, eu acho que o Ministério Público mostrava para os conselheiros lá, a imagem tal, e eu não tinha essa visão, até para acompanhar, saber que é de mim, então, eu que estou envolvido, eu não tinha. É um prejuízo, eu não estou falando reclamação, porque agora eu vou chegar ao ponto, por que eu optei assim? Porque eu recebi essas ameaças de morte. Eu não tenho garantia que eu chegasse no Rio Grande do Sul, vamos dizer, eu sou absolvido, sou inocentado. E aí sou morto. O que a minha família ganha? Quem ganhou? Ninguém ganha nada. E isso aí não é assim, o gesto está exagerando. Eu nunca fui vítima, assim, vítima no sentido de me sentir vítima, viver o vitimismo, nunca fui. Mas eu também não sou bobo, a pessoa tem que ser alerta. Eu não carrego arma mais, não tenho porte de arma. Eu vou estar exposto numa área, num local que as pessoas estão estampando a minha cara todo dia no jornal, ali na TV, esse cara fez isso, fez aquilo. Eu tive que abrir mão, tive que fazer uma escolha que talvez me traga um prejuízo que nunca mais se repare. Mas essa foi a minha escolha. Mas, de qualquer forma, foi muito boa assim, a qualidade da imagem, eu consigo ver, som, algumas coisas. É só esse quesito que eu perco um pouco, que às vezes acontece algumas falas ali meio paralelas, assim, eu não estou ouvindo, não está no microfone, eu estou longe e não ouço. Essas imagens no canto, mas demais, assim, talvez outras pessoas possam utilizar, eu acho que é uma boa ferramenta, com certeza. Eu fico feliz que a Justiça possibilitou para mim essa ferramenta. Tá ok, então. Jefferson, muito obrigado. Excelência, devolvo a palavra. Tá. Jefferson, eu tenho algumas perguntas aqui dos jurados para a gente encerrar hoje. E, assim, algumas perguntas são referentes a algo que tu já falou, mas que, por ter sido uma resposta mais complexa, digamos assim, uma resposta mais longa, talvez o jurado não tenha gravado. Então, eu vou te pedir para responder agora bem objetivo, tá? Então, a primeira pergunta é, o que tu conversou com a vítima antes do fato? Nós conversamos amenidades, como sempre. E aí eu vou ser bem objetivo. Nosso tratamento, assim, era mútuo, de respeito, carinho, uma criança dócil, assim, me tratava. Não teve nenhum... Sempre foi respeitoso. Sempre foi. Nós conversamos sobre série, sobre algumas coisas de trabalho, eu não conversava com ele sobre trabalho. Então conversamos só amenidades, assim. Nenhum assunto desagradável. Nem pessoal dele, porque aí eu não cobrava o que a mãe dele cobrou, nunca interferi, porque eu presenciei ela dando os castigos, mas não interferi. Então a minha conversa foi sempre amenidades. Tá. Outra questão aqui que consta em algum depoimento que tem nos autos e que deve estar consignado nas cópias que os jurados têm na mesa, refere que o senhor faz menção a sonambulismo. E aqui hoje, em plenário, também a testemunha Marzo referiu que tu teria feito menção a sonambulismo. Tu tem algum histórico de sonambulismo? Já teve algum problema com isso, sim ou não? Eu fiz essa resposta, eu respondi lá no inquérito da Polícia Civil. Está nos autos aí, não sei a parte de cabeça, mas está nos autos. Quando eu fui requerido, eu acredito que foi na segunda vez, foi perguntado isso. Só quer a minha resposta? O que eu disse lá? Não, eu quero saber se o senhor tem algum problema de sonambulismo, se o senhor já teve algum episódio de sonambulismo. Eu tive episódios raros, quando eu era bem mais jovem, mas depois, quando eu não sei porquê, foram se acabando, mas nada grave, nunca aconteceu nada de grave, nem comigo, nem com as pessoas em volta. E o senhor toma alguma medicação para dormir? Ou tomava naquela época, ou tomou naquele dia, naquela noite? Não, nunca tomei, não tomava e não tomo ainda. Tá. Aqui tem uma pergunta referente ao bilhete, mas já ficou então, segundo consta aqui, não há divergência de que quem localizou o bilhete foi a dona Kátia, né? Em uma da calça, tá. Isso. O senhor confirmou que o senhor lavou as mãos naquela noite, correto? Correto. O senhor tinha alguma sujeira nas mãos?
assim... Não, sujeira não tinha, eu estava com as mãos limpas, a própria Kátia diz, né? Porque Tá. eu fiz a minha necessidade fisiológica, né? Então, Tá, o senhor lavou as mãos porque o senhor fez xixi, foi no isso? instinto, eu nem Tá. pensei, eu em choque ainda, eu devia ter Não, pensado, tá. fico sujo, mas Não tinha sangue nas mãos. não tinha sangue, a própria Kátia viu que não tinha. Tá. Quando o senhor foi chamar a dona Kátia, o senhor bateu na porta ou o senhor abriu a porta pela maçaneta? Eu bati na porta e depois eu abri. Tá, o senhor a porta estava fechada e aí o senhor Encostado. precisou abrir pela maçaneta, isso ou o senhor só empurrou a porta? Não, eu girei a maçaneta e pela gravidade da situação eu Tá. intervi, porque eu invadi o quarto dela, literalmente. Tá, Eu só dei um perfeito. alerta, bati primeiro e... Perfeito. O senhor sabe por que naquele momento em que a polícia foi fazer a perícia ali no local do fato, né, o IGP, a polícia, por que não foi entregue o celular do menino naquele momento? Olha, o celular, naquele momento ali a gente não sabia, eu pelo menos não sabia nem estado de pesquisa, não tinha nada até, então até que ele era um celular de uso dele. E eu não sei onde é que a Kátia guardava, porque era dito por ela que o telefone estava com ela. Então, eu acho que ele nem estava em volta dele, eu imagino, isso é a ideia que eu faço, posso estar totalmente errado. Mas não estava próximo a ele, porque Tá. eles recolheram o que está próximo. Ela devia ter guardado em algum lugar para ele não ter alcance comentário de castigo. Sim, Né? mas ninguém pediu para o senhor esse celular naquele momento. Para mim, não, para ela, Tá. eu não sei. Porque Não, ela que era para o mãe. senhor, estou perguntando para o senhor. Para o senhor Pra não mim, foi não. pedido. Tá. Para mim, não, senhora. O senhor esteve em posse do celular da vítima em algum momento depois do fato? Sim. Por quanto tempo o senhor ficou com esse celular? No dia 7 de dezembro, ao final do dia, que eu retornei de viagem, isso está consignado nos autos, os conselheiros podem confirmar, que eu tenho, inclusive, apensei aos autos, coloquei junto Tá. um relatório de viagem, do dia 7 até o dia do depoimento, que foi dia 14, que eu fui na Polícia Civil. Eu só não me recordo de cabeça que foi um ato físico, assim, que não teve uma formalidade para eu recorrer. A minha memória não me lembro. Tá. Eu tenho para mim que eu entreguei para a Kátia o dia 15 ou 16 de dezembro. E ela mesma disse que foi nessas datas que ela Tá. recebeu. O senhor, então, entregou para a dona Kátia, o senhor não entregou para a polícia? A Kátia, porque eu Tá. tinha ido na polícia e não entreguei. Entreguei para a Kátia. O senhor, quando recebeu esse celular, o celular tinha senha? Eu não sei porque eu não mexi. Eu vou repetir o gesto que eu fiz. Eu dei um nozinho na sacola e do jeito que estava, não sei se tinha bateria, como estava, não sei. Tá. Eu nunca mexi nesse telefone. Nem antes, nem nesse dia, nem depois. Nunca mexi. Né? Tá, então o Nunca senhor não mexi. fez nenhum tipo de alteração na senha? Nunca toquei, nunca manuseei Tá. o aparelho, além de pegar na ponta da sacola para entregar e devolver para a Kátia. Tá. O senhor deixava, quando o senhor foi dormir, o senhor guardou a arma estava travada? Tinha algum sistema de segurança na arma? Não, ela tinha uma trave, o que tinha a gente usava, deixei travado, sim senhora. Tá. O senhor tem conhecimento se a vítima sabia manusear essa arma, sabia destravar a arma? Eu não tenho conhecimento, o que chegou depois aí nos autos, aí que um coleguinha disse que ele teria mexido, né, na arma. Mas eu não tenho conhecimento disso. Tá. Ou se ele pesquisou essa pesquisa que teria sido Tá, o feita. senhor não sabe não se foi ele para mim que tinha- foi trazida, eu não Tá. sei, não tenho conhecimento. O senhor, quando o senhor viu o corpo do menino, logo que o senhor acordou com o disparo, viu o corpo, o senhor pode repetir, por favor, onde estava a arma? A arma, quando eu encontrei o corpo, eu não vi a arma. Eu só via porque não estava enxergando a arma. Eu olhei na verdade, eu olhei aquele rasgão ali, que realmente choca, né? Sim. E aquilo ali me chocou. E eu não imaginava que aquilo ali era uma arma, não conseguia entender aquela situação. Tá. Eu acordar de madrugada e ver aquela situação. Só vimos depois, quando eu e a Kátia juntos, simultâneos, ali praticamente enxergamos. Tá, e aí depois, quando o senhor viu a arma pela primeira vez, ela estava onde? Ela estava com ele, eu não sei a posição exatamente. Eu só sei que a mão dele, qual mão segurava, isso eu não tenho de memória, porque eu não memorizei, porque essa cena eu praticamente desviava o olhar, mas eu Certo. olhei e vi que a arma estava com um cano apontado para trás assim, dele, para a parede, né, no caso. Tá, E não do que foi dito para frente ali, como a Kátia disse. tá. Em relação ao depoimento da Fernanda, pergunta qual o motivo a Fernanda teria para fazer uma acusação sobre importunação sexual, se ela teria tido algum contato, se ela teria sido induzida pelo Luciano. Então, Excelência,
Eu não acompanhei visualmente, mas eu só depois tive acesso às informações que ela foi ouvida na outra audiência. Sim. Eu fiquei estupefato, de queixo caído, quando a minha defesa me trouxe o conhecimento que ela disse que ela era apaixonada por mim, que eu fiz sacanagem. Eu fiquei com a prima dela, que a Fabiana é prima dela, eu fiquei Tá, mas o senhor disse que ela teria essa... Vamos só um pouquinho, porque a Fernanda prestou depoimento aqui em plenário hoje, né? Ela pediu que o senhor não acompanhasse, mas os seus advogados acompanharam. E ela, em nenhum momento, ela disse isso. O senhor refere ao outro... Tá, então, numa outra audiência, depois a gente vê o termo de audiência. A pergunta é se ela... Questão de ordem, doutora, ela nunca disse isso. Tá, e depois a gente vê os depoimentos dela, doutor. Se o senhor atribui isso a algum contato, algum induzimento pelo Luciano, sim ou não? Eu não tenho como afirmar. Posso até desconfiar, mas não tenho como afirmar. Eu não tenho conhecimento. Dessa informação eu não tenho nos autos. Assim, que, o Luciano foi lá na Fernanda, não tem. Tá bom. Segundo consta no depoimento da testemunha Marzo, disse que num determinado momento, quando o senhor, então, quando houve a conversa sobre o depoimento dele na polícia, o senhor teria dito, abre aspas, tu sabe o que tu vai fazer, boa sorte para ti e para tua família. O senhor confirma isso? O que o senhor quis dizer com isso? Não, eu nego veementemente, não disse, não ameacei ele, não, vou repetir, eu nunca ameaçaria. Tanto que ele foi livre, foi hoje novo, e não é meu papel fazer isso aí, ameaçar uma pessoa. Quer dizer, cabe a mim provar que o que ele está dizendo não é verdade. Não ameacei, não faria. Então, nós encerramos o dia de hoje, tá, pessoal?